Paz, gente. Pai Paz, Gilson, pastor. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, boa noite. Rapaz, que luta, o celular travou bem agora na hora de entrar. É assim mesmo. Oh, mas amém, né? Todo mundo bem aí? Tranquilo? Glória a Deus. Melhor agora, né? O problema do celular é sempre o Oh, dedo do inimigo, né? rapaz, um minuto antes eu entrei, tava normal. Falei, deixa eu já testar aqui. Tá normalzinho. Na hora que deu 18 horas, travou tudo. Eu falei, Travou. rapaz. Ai, Jesus. Mas é isso aí, Mas Gilson. amém. Deus abençoe sua vida, da sua esposa, da sua família. Amém. Nós estamos aqui na Amém. viração do dia para se relacionar com o Senhor, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós estamos aqui porque nós o amamos. Nós escolhemos amar o Senhor, nos relacionar com a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? A palavra do Senhor. E nós estamos aqui hoje para dar um culto para Ele, né? Um culto Amém. e compartilhar a palavra, né? Crescer na graça e no Amém. entendimento, crescer na graça e no conhecimento. Tem um povo abençoado aí, pastor Valdir, pastor Jonas, pastor Leandro, a dona Ana Só Terra, os guerreiros Ana fortes. Paula, só povo abençoado. Bora, gente, bora compartilhar essa live. Guilherme, graças e paz, Guilherme. Vamos lá, gente, bora compartilhar essa live, esse tempo aí, Vanessa, né, esse tempo precioso que nós vamos aí interagir com a palavra do Senhor. E eu creio que como tem sido nos últimos dias, como tem sido nos outros dias, hoje não será diferente. Amém? Amém. Gilson, eu vou orar Para mim aqui. Pode orar. Eu vou orar e a gente continua caminhando, amém? Pai, no nome de Amém. Jesus, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por este momento. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós estamos aqui porque a nossa escolha é te amar, a nossa escolha é colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. A nossa escolha é aprender mais com a tua palavra. Eu escolho, Senhor, me entregar nessa viração do dia para ouvir a tua palavra, para aprender mais com o teu Espírito, aprender mais com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E diante, Senhor, dessa nossa busca, nós te pedimos direção, nos dá direção. Guia-nos, Senhor, guia a minha vida, guia a vida do Gilson, a sua casa, cobre-nos com a tua presença, com o teu sangue, em nome de Jesus, repreende todo mal. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ofertar, Senhor, um culto a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, Senhor, ser aprovado. Nós queremos ofertar, mas a primeira oferta, Senhor, que nós queremos Te dar é a nossa vida. Nossa vida entregue ao Teu querer e à Tua vontade, nos alinhando com a Sua vontade. E nós fomos atraídos pela tua graça, nós fomos marcados pela tua palavra, e sendo assim, Senhor, nós desejamos e queremos mais do Senhor. Nós queremos viver, Pai amado, uma relação de profundidade e intimidade. Em nome de Jesus, Pai. Toma a vida do Gilson, toma a minha vida, nos envolve, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus, porque o que nos satisfaz é a tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Gilson. É isso aí. Capítulo 21, jornada, né? Parece que foi ontem que eu comecei. E a gente vai, né, criando esse hábito. Como é bom, né? Ter essa disciplina de buscar o Senhor. Como é bom sentar na mesa e poder compartilhar da palavra, né? Crescer, entender, né? Que nós estamos ouvindo, mas não somente para ouvir, mas praticar a palavra. Nós aprendemos ontem, né, na ministração, como é importante a gente tratar o mal com o bem, né? Como é importante nós tratarmos o mal com o bem. Eu, durante esses dias na live, lendo Provérbios, eu aprendi que tratar o bem com o mal é demoníaco. Tratar o bem com o bem é humano. Tratar, né, o mal
com bem é divino. Então, a palavra de Deus nos leva, né, a ter essa ação. A aplicar a palavra é colocar, né, brasas vivas na cabeça do nosso ofensor e dizer para eles, olha, eu estou tratando, né, você com a palavra de Deus, tratando você com aquilo que eu tenho de melhor. Né? E isso é algo que nós precisamos aplicar e onde nós aprendemos isso e vamos continuar aprendendo hoje. Né? Vamos continuar aprendendo nesse momento aqui de mesa, nesse momento onde a gente está aqui para compartilhar a palavra e crescer nesse entendimento. Amém? Antes de Deus receber a oferta, né, ele precisa aceitar a nossa oferta. Né? Que o Senhor possa aceitar a nossa oferta hoje, porque nós somos o ofertante. E a nossa oferta é justamente nos relacionarmos com a palavra e praticar a palavra. Amém? Lisandra, Rogério Magalhães, Marlene, sejam todos bem-vindos. Bora compartilhar essa live aí, que hoje nós temos um pregador internacional. Rapaz, e eu todos os dias eu assistindo, eu vindo do serviço, vindo no trânsito, né? Aí cada dia que eu ouço, eu falo, mas rapaz, eu não vou mais pregar não, tudo que eu coloquei aqui para falar, todo mundo tá falando. Mas Jesus, ele, a cada versículo, a cada capítulo, ele nos mostra diferente, né? Ele nos revela diferentemente. Sim. O que eu estudei aqui, no 21, que eu vi, é que o livro de Provérbios, ele é um livro de relacionamento com Deus, né? Um treinamento para a vida. Sim. Não só o capítulo 21, mas o livro de Provérbios todo. E fosse para colocar um tema aqui nesse 21, eu iria colocar que o Senhor sonda os nossos corações. Na realidade, eu coloquei 2 temas. O primeiro seria esse, que o Senhor sonda os nossos corações. Que em Provérbios, ele é assim, ó, eu coloquei desse jeito, que somos advertidos em relação à soberania de Deus e às inclinações de nossos corações. Diante disso, muitos de nós, seres humanos, imaginamos assim que um bom plano para a gente é prosperar, ter sucesso, essas coisas. Porém, o plano de Deus, ele vê e nos conhece, ele conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Muitas vezes, para a gente, quero prosperar, um exemplo, quero ter um carro, quero ter uma casa assim. Só que lá na frente, Deus já sabe, se a gente alcançando isso que a gente deseja, como que nós vamos nos tratar com Deus? Como que ele vai ficar no patamar da nossa vida, no altar da nossa vida, né? Ele quem analisa os nossos motivos, se estamos no caminho certo e se nossos caminhos terão boas consequências. Foi o que eu acabei de falar, né? Sim. Muitas vezes a pessoa quer tanto algo, almeja tanto algo, né? Trabalha para aquilo, pede tanto para Deus, quando Deus libera para a gente e realiza, a pessoa esquece de Deus, de quem foi o fornecedor para a gente termos isso, né? E o capítulo 21, geralmente ele fala nisso, o capítulo todo, desses 31 versículos. O segundo tema que eu coloquei aqui é o poder do plano bem elaborado. Aí eu coloquei alguns versículos aqui que eu destaquei. Caso o senhor quiser falar de algum aí também, o senhor pode me cortar aqui. O que eu coloquei o primeiro aqui foi o primeiro versículo que ele fala assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Aí eu coloquei aqui, o que o contexto ele diz que podemos olhar para um rio e pensar que ele não tem ordem, mas as águas obedecem às ordens da mão de Deus. Muitas vezes a gente olha para o rio, vamos colocar um rio mesmo. Poxa, mas o rio não tem ordem. Um dia, a gente pode pensar, um dia está aqui, vai para lá, vai para cá, mas não. É Deus que coloca a mão e guia. E é as nossas vidas também, né? A gente pode achar que nossa vida não tem ordem, não está sem rumo, como muitas vezes já ouvi até amigos meus falar que minha vida está sem rumo, tudo. Só que é Deus que tem um rumo na nossa vida. Basta a gente saber enxergar e acompanhar esse rumo, né? E liberar que Deus faça o melhor na nossa vida. Sim. Aí eu coloquei também aqui, destaquei o versículo 3, que diz assim:
fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. O que, assim, nos abre o olho nesse versículo é cuidado com a religiosidade, eu coloquei. Somos tentados a ser um povo religioso a todo tempo. Lá atrás, se a gente for verificar na Bíblia, os fariseus, eles ofereciam muitos sacrifícios. De N situações, muitos sacrifícios. Se vestia de forma santa, falavam de forma santa, igual a irmã Janaína falou, crentiano, né? Famoso crentiano. Mas eles negligenciavam o que é justo e correto. Eles não se importavam com a dificuldade do próximo. E muitas vezes é o que a gente encontra em ministérios, assim, igrejas, né? Eu busco a Deus, eu faço isso, faço aquilo, só que realmente não está buscando ajudar o próximo, enxergar a dificuldade do irmão, do próximo, né? E também fala que, assim, na Bíblia, o livro de Isaías e Jeremias fala sobre o cativeiro babilônico que veio sobre Judá. Porque eles desprezavam o que era justo e correto. Os sacerdotes do templo ofereciam sacrifício de qualquer maneira, sempre ofereciam sacrifícios. Porém, os sacrifícios eles ofereciam, porém o que era importante mesmo, que era cuidar das pessoas, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, eles não faziam. E os juízes da cidade também, eles estavam aceitando suborno. Por isso que foi caído essa crise babilônica, né? Como se diz, esse pecado sobre Judá. Sim. Onde em Jeremias e Isaías, né, nos livros falam isso, né? O senhor quer falar alguma coisa aí? Porque hoje, nós, na oração da madrugada, você citou Isaías aí, e hoje, na oração da madrugada, e cristoincidência, tá vendo? Nós iniciamos a leitura e a meditação justamente no livro de Isaías. Isaías capítulo 1, né? E lá fala sobre uma proposta, né? No capítulo 1, uma proposta que Deus estava fazendo para aquela nação, uma proposta irrecusável, né? No versículo 18 do capítulo 1 de Isaías, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? É buscar o Senhor, é conversar com o Senhor, né? E aí continua dizendo assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então o Senhor está convocando aquele povo ali, né? O profeta Isaías faz um diagnóstico preciso sobre a situação daquele povo que eles estavam vivendo. Então, pelo que você falou aqui no capítulo 21, está falando sobre um culto que agrada a Deus, né? Um culto que agrada a Deus, que é a obediência. Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então, o culto que agrada a Deus, a gente pode ver que tem duas marcas aqui. Aquele culto sincero e obediente, né? Porque Deus alinha, né? E essa né, a nossa busca tem que ser no culto, né? Sempre alinhar a nossa vida até a nossa intenção com a vontade de Deus. Então, a condição da nação de Israel aqui, em Isaías, é que era um pecado, o pecado era uma realidade inegável daquele povo, né? Os efeitos estavam evidentes ali, né? E as pessoas notavam, né, a consequência do pecado na vida deles, na família e na sociedade. E a gente sabe que o pecado é a transgressão à lei de Deus, é errar o alvo, né? O pecado contra Deus nos distancia da presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos na igreja cultuando ao Senhor, mas pecamos, né? Erramos justamente por não apresentar um culto alinhado, né? Um culto com a intenção do nosso coração alinhado. Então, no capítulo 21 aqui, pelo que você iniciou aí, a gente pode dizer que pode se dar você deu um tema, eu vou dar o meu, que é o culto que agrada a Deus. Sim,
Amém? Sim, porque muitas vezes tem gente na igreja que está igual foi falado aqui, está igual sacerdote. Se veste bonito, fala bem, fala bonito, porém está com o coração amargurado, um coração cheio de pecado, igual o senhor colocou aí também. Igual o louvor fala, né? Se nós não tivermos um quebrantado coração, um quebrantado coração, ele move o coração de Deus, né? Então, também tem um versículo, eu não vou me recordar agora, que fala assim, até sobre ofertas, sacrifício. Se você está mal com seu irmão, ou não está de bem com seu irmão, deixe a sua oferta, volte lá, faça as pazes com o seu irmão e depois faça o sacrifício que Deus vai reconciliar e depois faça o seu sacrifício, que aí Deus vai receber. Sim. Eu entendo que, assim, esses versículos que nós iniciamos aqui, está falando realmente sobre isso, né? Um aprendizado para a gente, para quê? Para realmente a gente ter um coração quebrantado para Deus e voltado 100% para Ele, né? Ou seja, não podemos adorar a Deus do nosso jeito, né? Segundo as inclinações do nosso coração, né? Sim, verdade. Aí eu coloquei aqui também, no versículo 5, 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. No versículo 5. Aí eu coloquei aquele que ele nos alerta, os planos bem elaborados, né? Precisamos planejar a nossa vida, em tudo na nossa vida, tanto na parte espiritual quanto na nossa parte, no nosso dia a dia. Os nossos gastos, as nossas agendas, se nós não elaborarmos, se nós não tivermos um planejamento, não vai adiantar de nada, nós vamos ficar apressados querendo fazer isso, fazendo aquilo e não vamos conseguir fazer nada, né? Rapaz, isso é muito importante, porque a gente estava falando de funcionalidade esses dias na live, funcionar, família funcional e perfeita. Funcional é a coisa, perfeição é Cristo, perfeição é a Deus. Aí eu estava pensando esses dias, às vezes a gente perde a hora ou quer fazer as coisas com pressa, né, na pressa. E aí tem aquele ditado que diz, né, a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. O que é perfeito? Cristo. Então, se a pressa, se a gente faz alguma coisa apressado, na pressa, a gente está fazendo contra a perfeição, né? Contra Cristo. Sim. Então, eu aprendo isso aqui hoje. Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza, né? Sim, é verdade, né? Nós, querendo ou não, temos que saber o que nós precisamos fazer para elaborar nossos planos. Fazer um cronograma, vamos colocar, do nosso dia, da nossa vida, do nosso mês. Vamos lá, colocar a live. Se o senhor não tivesse um plano, cada dia um ali, pensou chegasse hoje e falar, Gilson, você que vai fazer a administração. Tem que ter um plano, tem que ter uma elaboração. Uma organização. Para tudo que nós vamos fazer, né? Igual vamos colocar na nossa vida secular, não sei se é certo colocar desse jeito, mas assim, o quanto precisamos estudar para passar numa prova, para entrar num curso, só nós mesmos vamos saber o quanto de tempo que nós temos dentro do dia e o quanto de tempo que nós precisamos nos dedicar a estudar para estar conseguindo alcançar aquilo que a gente almeja, Sim. né? Benção. Aí eu coloquei aqui também, destaquei o versículo 9, que ele entra também no que o senhor acabou de falar aí, sobre uma família estruturada. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E ele fala isso no versículo 9, e no versículo 19 também, ele fala a mesma coisa. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. O que eu coloquei aqui é um lar sem paz. O que ele nos alerta, esse versículo 9 e o 19. A função do nosso lar é o quê? É nos acolher, nós temos um canto de paz, um canto de descanso. A melhor coisa que eu falo para minha esposa, a melhor coisa é eu chegar do serviço cansado, rapaz. Entro no banheiro, tomo um banho, deito, tô dentro de casa. Parece que, sabe, aquele estresse do dia já passa, já calma. E muitas vezes, assim,
lares de muitas pessoas não tá desse jeito. O descanso é fundamental, né? E o descanso nós só vamos conseguir aonde? Onde nós tivermos um lar em paz. Pensou você chegar em casa depois de um dia estressado de serviço, a mulher descabelada gritando para lá, os filhos para lá e para cá, em vez de você ter um descanso, você vai ficar mais estressado ainda. Exatamente. Né? Aí o que eu falo até para minha esposa, eu falo, nossa, que bom estar em casa, tá descansando, todo dia eu agradeço, né, a Deus. E tem um versículo que fala, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Eu não levo isso só para a mulher, mas para o homem também. Sim. Porque um casamento é uma junção dos dois. Quando você casa, você não é mais dois, é um. Então, se é um, o lar é os dois que tem que cuidar, tem que zelar, tem que andar junto lado a lado, não um em cima, não embaixo, nem do lado. Um acrescentando ao outro, né? E caminha junto em unidade, comunhão. Sim, com certeza. E referente a isso, eu até coloquei aqui, que eu falo para minha esposa todo dia, filha, eu agradeço a Deus pela sua vida, a paciência que você tem. Ela fala, mas eu não tenho paciência que tem sim comigo. E agradeço a Deus pela minha vida, ter paciência contigo, porque assim, querendo ou não, acho que hoje em dia, no mundo a gente vê aí, perdeu-se isso, né? As pessoas muitas vezes preferem estar em outros lugares do que estar na própria casa, do que estar em família. E como eu falo, um lar estruturado, ele é um lar abençoado, é um pedaço do céu, né? Eu postei aí, tá errado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Okay. Coloquei a aula 21, mas é a aula 22, mas é a aula 21. 21. Agora tá aqui, aula 21. Aí eu coloquei aqui também. Pode continuar ou você quer falar alguma coisa aí? Pode continuar, Justo. Pode continuar, que eu ativei aqui. Tá. Eu coloquei aqui que assim, ó, pelo que eu percebi, pelo que eu li e vi, esse capítulo 21, um versículo vai aprimorando o outro, né? Sim. Vai falando um... Se você for ver só o capítulo 21, não precisa a gente fazer esboço de nada, que ele mesmo fala por si só, né? Aí eu coloquei destaquei aqui o versículo 17 também. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aí eu coloquei aqui que ele nos alerta o quê? Nos abre os nossos olhos que os prazeres custam caro, né? Os prazeres custam muito caro, né, pastor? Gera consequências, às vezes, né, terríveis. E durante anos, principalmente os prazeres da carne e prazeres do mundo, né? Eu falo com a minha esposa até hoje que, em relação à vida boêmia que eu tive, né, durante muitos anos aí, e até hoje eu colho isso, né, porque você perde em saúde, você perde no financeiro, você perde relacionamento, você perde, né, em várias áreas da sua vida. Então, os prazeres da carne, né, e a gente sabe que é morte, roubo e destruição, né? Vem tão somente para poder tirar a gente aí da presença de Deus. Então, essa estrutura, esse prazer que nós temos aqui hoje, de sentar na mesa, de compartilhar a palavra, de crescer nesse entendimento, de potencializar, né, essa interação com o Espírito Santo de Deus, de buscar o Senhor, como foi muito bem ministrado ontem, Salmo 34, né, versículo 4, busquei o Senhor, né? Nós estamos aqui buscando o Senhor porque nós queremos que o nosso espírito seja alimentado. Então essa é a nossa oferta, né? Um espírito quebrantado, um espírito obediente, né? E o culto não pode ser, né? O nosso culto, a nossa entrega aqui não pode estar divorciada da vida, né? A gente precisa querer isso aqui e querer isso em outras áreas, em outros lugares, em outros momentos, em família, né? Um prazer em família, um prazer dentro dos princípios, dentro daquilo que a palavra de Deus
né, nos dá a direção, nos orienta. Então isso é algo poderoso quando nós entendemos que esse prazer da carne, esse prazer do mundo vem para destruir e nos roubar. Nós começamos, né, a nos entregarmos ao Senhor, a buscar entender, amar Ele. Nós queremos dar essa oferta a Ele e fortalecer o nosso espírito e viver a palavra. Amém? Sim. Amém. E o que eu coloquei aqui é realmente isso também. Que assim, ó, quando estamos no mundo, nós deixamos até mais do que podíamos, mais do que nós recebíamos, um dinheiro nos bares, nos lugares promíscuos, né? Gastava com coisas que não eram para edificar a nossa vida. Igual o senhor costuma falar aí, nós ficávamos muito chapadex, né? Muitas vezes, e assim, eu estava até falando com um colega meu esses dias, é incrível que quando a gente não entende das coisas, a gente sai de segunda a segunda, não sente cansaço e gasta o que não tem, pega emprestado, sempre tem ali para assim, a gente tá ficando chapadex, né? Sempre a gente arruma um jeito. Sempre tem um jeitinho para querer mais. Né? Mas é o que a gente sempre fala. A gente está fazendo uma compra. Mas a conta um dia vai vir, né? Um dia vai ter que pagar essa conta. Sim. E muitas vezes esse custo é caro. Sai muito caro, né? Eu estava vendo aqui uma reportagem que saiu um estudo que o quê? Os jovens brasileiros até 36 anos, eles gastam mais com coisas fúteis, mesmo não recebendo tudo o que eles gastam. Então, o jovem até os 36 anos gastam com coisas fúteis, que não é... Não vou nem colocar que não edifica, mas que coisas assim, que não é necessário, que não vai precisar, né? E é uma verdade, se a gente for ver aí hoje em dia, né? É triste, né? É uma triste realidade, né? Sim. E a gente vê que é uma busca, todo excesso, né, denuncia uma falta. A gente vê a minha busca mesmo, falando por mim, né, essa busca que eu tinha intensa de farra, de balada e vivia mergulhado nas noites, né, e da vida, era uma falta, um vazio existencial que existia em mim e que existem nas pessoas que buscam, né, esse preenchimento, e que nós sabemos que é só Cristo que pode preencher. Sim. A verdadeira felicidade está em Cristo. É buscar ao Senhor. Esse vazio existencial ele só é preenchido quando nós nos entregamos ao Senhor. E aí a gente entende, meu Deus e meu Pai, como eu busquei, né, preencher esse vazio com coisas tão insignificantes, em lugares de morte, né, de roubo e destruição, por onde eu andei, né, tentando achar, né, mas o que a gente encontrou, eu falo isso mesmo por mim, o que eu encontrei foi decepção, foi quebra de aliança, quebra de relacionamento, vivia perdido, sem direção mesmo, né? Mas glória a Deus pela infinita misericórdia dele, ele nos alcançou e me alcançou. E hoje o meu prazer é me embriagar no Espírito, né? Buscar o Senhor. Esse vazio sim é existencial. Essa experiência que nós oramos e pedimos, né? Essa experiência com a graça, que nos leva, né, a não retroceder, a não olhar mais para trás, né? E a sempre olhar para frente, prosseguir. A gente aprende para não voltar, né, como eu li esses dias, Pedro citando Salomão, Provérbios, né, não me falha a memória, 26, 13. Depois eu vou buscar, falando que o cão voltou ao próprio vômito, né? É um versículo forte, mas Pedro cita isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, né? Eu vou até puxar aqui
para fazer uma leitura de novo, porque eu creio que a gente é edificado. E aí o propósito é justamente esse, né? É a gente caminhar em direção ao alvo e não retroceder. E não retroceder como, né, um cão que volta ao próprio vômito e nem como, né, uma porca lavada que volta, né, à lama. Então o que que diz aí o versículo 22 de 2 Pedro? Capítulo 2, diz: confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, está citando aqui, né? Está citando Salomão, está citando o provérbio, né? O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama, voltou a mergulhar na lama, né? Então, assim, hoje, diante das experiências, né, que nós temos, diante das palavras, das direções que nós temos, nós prosseguimos diante, né, dessa fome de ter o Senhor, de querer mais o Senhor, de ter a nossa vida transformada e mudada. E louvado seja o Senhor por esta oportunidade de recomeçar, né, de recomeçar. Eu faço terapia, né? Como é bom fazer terapia. Tem muitas pessoas que têm tem muitas pessoas que têm um preconceito assim em relação à terapia. Mas é muito bom você ter um lugar para você poder externalizar e verbalizar, um lugar de segurança, um lugar onde a pessoa vai te ouvir sem condenação, sem julgamento, uma pessoa que vai te ouvir para te dar uma direção, né? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de verbalizar e de falar isso, né, eu percebo que eu vou sendo edificado e vou sendo curado, né? E o Espírito de Deus vai renovando, né? Vai me capacitando aí a poder permanecer e não ficar somatizando as coisas ruins, né? Sim. É igual o senhor falou, né? Querendo ou não, esses prazeres aí que muitos procuram, né? Que nós já procuramos muito, prazeres momentâneos, né? Um preenchimento momentâneo. Que aí depois que, vamos colocar, fica muito louco, chapado, tá de boa ali. No outro dia vem o quê? Vem a dor de cabeça e o vazio continua, e até pior. Até pior. E às vezes você fica com a cabeça inchada e deixa os outros com a cabeça inchada. Rapaz, quantas vezes eu não deixei minha mãe desse jeito, viu? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que ela me aguentou muito ali, viu? A minha história aí é minha... Quando eu me afastei da igreja, comecei a andar, não que eu andava fazendo coisas erradas, essas coisas, mas com pessoas, né, que, igual o senhor falou, procuravam um preenchimento, era um preenchimento momentâneo, que aí era todo dia balada, todo dia rolê, e deixando minha mãe preocupada em casa, e sempre, assim, dando dor de cabeça, igual o senhor falou, não só a gente ficava com dor de cabeça inchada, mas quem estava ao nosso redor também, né? Sim. E eu dou graças a Deus, assim, pela vida da minha mãe, pela vida da minha esposa, da pastora Beth, que ela... Rapaz, né, tanto que eu não chamo ela nem de pastora, eu chamo ela de... Nunca desistiu, né? Do senhor, da pastora Alda. Não entendi. Ela nunca desiste, né, da gente. Não, ela nunca desiste, rapaz. Ela é aquela que gruda no pé e fala, não, tô aqui. Ah, pastor, não, tô aqui. Ela, o pastor Júlio, é uma bênção nas nossas vidas. E o meu testemunho de vida, rapaz, um dia a gente vai pegar para me contar assim, mas assim, é muito forte também, que o médico chegou na minha mãe e decretou a minha morte. Ele chegou na minha mãe e falou que eu ia morrer. Uma doença que eu tinha pegado, tudo é assim. E Deus usou uma irmã que nem estava sabendo da história, que nós chegamos no médico, tudo, paramos na casa da pastora Beth para orar, e a irmã estava lá, e a irmã leu e falou assim, que Deus estava falando, saiu em... Agora eu não me lembro qual é o nome do livro, aquele que fala sobre os ossos secos, é Ezequiel, né? Ezequiel 37. Isso. Aí ela ainda olhou para mim com autoridade e falou assim, quem manda ser escolhido de Deus? Que aquela doença que eu estava não era para a morte, mas era para a vida.
Aí passou tudo, aí a gente fica com aquele temor, né? Aí eu voltei para a igreja, tudo, aí depois parece que a gente esquece. Aí saí de novo da igreja, mas Deus teve misericórdia e graças a Deus hoje estamos aí na caminhada. Mas eu também já fiz isso, viu, Gilson? A gente dá umas cabeçadas mesmo. Eu tenho falado que a virtude das pessoas, Gilson, não é os seus acertos, não são as suas conquistas, mas a virtude das pessoas é reconhecer os seus erros e redirecionar suas rotas. Eu também, né? Eu falo que a graça de 2011 foi muito idas e vindas. Mas em 2011, no encontro de 2011, né, eu estava no fundo do poço, no lamaçal do pecado. Eu falo e às vezes dou risada, né? Ninguém me queria mais, né? E foi isso mesmo, ninguém me suportava mais. E aí, porque onde eu chegava embriagado, arrumava briga, ixi, era confusão, era um negócio, era só o sangue de Jesus. Então, quando a gente começa a reconhecer os nossos erros e redirecionar as nossas rotas, Deus intervém ao nosso favor, né? Ninguém nos queria, ninguém me queria mais, mas Ele me quis, me aceitou, né? Ele me amou primeiro e glória a Deus por isso. Então, essas cabeçadas, esses erros, né? Essas idas e vindas, muitas vezes a gente se encontrou mesmo nessa situação do cão e da porca, mas hoje não dá mais, né? Hoje não dá mais. Hoje nós temos que ter uma outra postura, uma outra direção, porque a gente já sabe a história. Nós já conhecemos o fim. Já sabe o fim, né? A gente já sabe o fim. Já sabe o que vai dar, né? A gente sabe qual que é o resultado. A gente sabe o que vai colher. Então é tempo agora de semear, né? Segundo a palavra, semear, né? Com um culto agradável ao Senhor, buscando o Senhor, né? O culto que agrada a Deus é um coração sincero, quebrantado, um coração que fala, olha, Senhor, eu dependo do Senhor, um coração que reconhece, né, as cabeçadas da vida, os erros da vida. Tem gente que parece que nunca errou. É verdade. Né? Tem gente que você fala, conversa com a pessoa, parece que ela nunca errou, misericórdia. Nós erramos, reconhecemos nossos erros, nos apresentamos diante do Senhor, aos pés da cruz, com o coração quebrantado e contrito, nos humilhando, né? Porque nós sabemos que nós somos dependentes dEle e a única coisa que nós queremos hoje é nos embriagar com o Espírito e viver, né, para a glória dEle, porque só Ele preenche esse vazio existencial. Essa experiência de 2011 foi marcante. Eu tive uma experiência de perseverança mesmo quando eu quis voltar, né, para a lama. E aí foi um divisor de águas na minha vida também, né, no seminário que eu participei. E aí um dia, com mais tempo, a gente sentado na mesa física, a gente conta. Né? Eu falo assim, que eu dou graças a Deus por tudo que eu passei. Que hoje eu tenho a experiência que eu tenho hoje. Igual a gente está falando, a visão, né, de não voltar lá atrás e de assim, hoje em dia conseguir aconselhar alguém até sobre o que eu passei. Às vezes a pessoa está passando alguma situação semelhante ou até igual, né? E eu consigo hoje em dia falar, eu passei por isso, da gente conseguir dar conselhos, né? É bem assim. E que acho que assim, o nosso papel como cristão, primeiramente, é isso, é ajudar as pessoas, dar conselho e mostrar o caminho para elas, né? E saber que, assim, igual o senhor falou, reconhecer que a gente erra, a gente já errou. Que é igual a Cibele fala, a igreja ela é um hospital. Quem está ali é tudo doente, então nós estamos ali o quê? Para ser curado. E quem é o médico? É Jesus, né? Então, cada dia mais a gente buscar ele. Exatamente, isso mesmo. Né? Eu destaquei aqui também o versículo 25 e 26, que fala assim, ó. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O que eu coloquei aqui é o quê? O preguiçoso ele deseja, o justo ele age. Sim. Quantas pessoas aí, eu quero isso, eu quero uma vida boa, eu quero aquilo, só que tá assim, ó,
parado. É igual a gente está aqui olhando, parado. Ó, Deus, ó, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é capaz, só que se a gente não fizer o nosso trabalho, Deus não vai... Deus fala assim, ó, a bênção está aqui, só que você tem que ter o trabalho de vir buscar. Não adianta uma pessoa, vamos colocar no nosso dia a dia hoje, não adianta uma pessoa querer uma mudança de vida sem querer estar indo para a igreja, sem estar buscando, né? Sem estar se relacionando com Deus, sem ter um devocional, sem ter uma intimidade com Deus. Exato. Aproveitando aí também, já vai estar vindo aí o Encontro Seja Livre aí, ó, uma grande oportunidade. Sim. Encontro com Deus agora, enquanto a oportunidade agora nesse final de semana, você que está nos assistindo aí, né? Nós estamos aí com 27, 28 pessoas, você que não foi ainda para o encontro com Deus, né? Uma oportunidade de mudança, de transformação. A minha vida foi marcada no encontro, né, com Deus e foi um divisor de águas, louvo a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui justamente porque nós queremos nos relacionar com o Senhor, né? Nessa viração do dia. A nossa busca hoje tem que ser intencional, Gil. Na viração do dia, às 18 horas, tem um propósito, que é a viração do dia. Lá em Gênesis 3, capítulo 8, era o momento que Deus ia, né, até Adão e Eva para se relacionar, né, com o pecado separou, né? Houve a separação. Então a busca hoje é intencional, como você falou aí, né? A busca, nós temos que querer, nós temos que buscar o Senhor. Então a busca, ela é intencional. Então quando nós temos a intenção de buscar, nós vamos encontrar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós estamos aqui para falar, Senhor, nós estamos aqui para te buscar. Nós estamos aqui para compartilhar da tua palavra e nos relacionar. Nós queremos mais. Nós queremos relacionamento. Nós queremos revelação da tua palavra. Nós te queremos, né? Verdade. Bem isso mesmo. A gente está colocando a mão no arado, né? Não sendo preguiçoso, nós estamos sendo, igual diz aqui, né? Sendo justo e estamos agindo, estamos buscando. Exatamente. E se nós fôssemos um preguiçoso... Ah, vou fazer a live hoje. Ah, não, amanhã eu faço. E é igual a gente falou. Deus está aqui, cabeça nas mãos. Só vem, pode pegar. O único trabalho que você tem é levantar e agir e pegar. Exatamente. Buscar, né? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis, né? Exatamente. E o que eu coloquei aqui, já caminhando aqui para o final, o último versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Porque ele nos alerta aqui, esse versículo aqui, que quem dá a vitória é Deus. A gente pode preparar o cavalo, né? Pode ir para a guerra de tudo quanto é maneira, colocar cinto, capacete, escudo, mas sem Deus não adianta de nada. Com Deus pode ter certeza, pode vir o que for que a gente vai vencer. A gente vai estar ali guerreando, batalhando, qualquer situação da nossa vida, mas sem Deus não adianta nada, né? Em vão vigia o sentinela, né? Em vão vigia o sentinela sem a presença dele, né? Sem a presença dele. E o que eu coloquei aqui, só para encerrar aqui o meu pensamento desse capítulo, foi assim, nós somos seres muito importantes para Deus. Existe uma escala. É Deus, Jesus, né, no caso, os anjos e nós. Então, Deus fez a gente abaixo dos anjos. Só abaixo dos anjos. Imagina a importância que nós temos no reino do céu. É igual fala, uma alma vale mais do que 1000, né? Mais do que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. Portanto, mesmo com toda a sabedoria que nós tivermos, com todos os problemas que Ele nos ensina a vencer, não podemos desprezar o Senhor e nem podemos desprezar nos relacionar com Deus, ter devocional, ter aquela nossa busca diária, né? Que se nós tivermos essa nossa busca, tivermos esse relacionamento com Deus, com certeza tudo vai caminhar bem aí pra gente. Glória a Deus. É isso aí, Gilson. Amém. Então, Deus abençoe aí. É por isso que nós queremos mais do Senhor, queremos buscá-lo. E a nossa busca é intencional mesmo. Nós estamos aqui porque queremos
experiências, nós queremos revelações, nós queremos colocar em prática tudo isso que nós estamos compartilhando aqui. Esse é o nosso propósito, de estarmos alinhando a nossa vida com o Senhor, alinhando, né, a nossa caminhada com Cristo, porque um dia o nosso caminho era tortuoso, mas hoje, né, o caminho estreito é com Cristo, o caminho, né, que nos afasta aí da má companhia, das más influências, que proíbe o pecado, que exige obediência, que exige um sacrifício aí que agrada a Deus, né? Que exige a obediência que agrada a Deus, porque Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Então eu quero te convidar a orar por nós, interceder por nós neste momento, encerrando, né? Deus abençoe sua vida, sua casa. Grato aí pela sua disponibilidade de estar nessa mesa comigo, né, para a gente poder interagir, compartilhar da palavra. Eu creio que é a primeira de muitas, mesa virtual e mesa física, né? Eu creio que vai ser a primeira de muitas, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu fico grato, igual todos que passam aqui falam, né? Até uma honra. Quantos pastores aí, quantas pessoas grandes já passou aqui esses dias, vão passar ainda, né? E nós aqui... Eu juro com o senhor, quando a pastora Aida me mandou mensagem, eu me dei uma de bobo. Eu falei, não, eu vou assistir sim, pode deixar. Ela falou, não, estou te chamando para participar. Eu falei, amém. Glória a Deus, é isso aí. Eu falei, amém, vamos lá. Porque assim, até tinha colocado aqui como, para finalizar também, que a gente tem que ser igual a Abraão, né? Onde Abraão ia, ele levava a Deus. Ele armava um altar a Deus, né? E assim, era o sacrifício dele. Qualquer lugar que ele ia, ele colocava um altar para Deus, e Deus fez o quê? Ele pai de nações, né? E que nós venhamos ter esse espírito aí de sempre estar levando a palavra de Deus, tanto na mesa virtual, igual nós estamos aqui, quanto na mesa física, e sempre levar a palavra de Deus, que Ele vai nos honrar, como tem sempre nos honrado, né? Amém. Isso é importante, conservar a palavra. Com certeza. Vamos orar para encerrar. Agradeço a todo mundo aí, a minha família que entrou, a todos os irmãos. Quero agradecer a presença de todos. Deus abençoe. Amanhã tem mais. Um forte abraço aí. E Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na sua presença. Te agradeço porque o Senhor se fez presente, Pai querido, nessa conversa, nesse ensinamento, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela vida do pastor Kleber, pela vida da pastora Aida. Continua dando sabedoria. Graças, Senhor. Guarda a vida deles, ó Pai querido. Guarda a família e de cada um que for passar aqui durante esses dias, Senhor. Senhor, continua abrindo as nossas mentes, falando conosco, ó Pai. E que a cada dia mais e mais nós venhamos ter a sabedoria dos céus, ó Deus. E que nós venhamos saber, Senhor, que o sacrifício sem a sua presença, sem estarmos diante de ti, Senhor, não vale de nada. Então que nós, cada dia mais e mais, venhamos procurar, Pai querido, ter a sua presença nas nossas vidas, Senhor, na nossa família, em cada passo, em cada coisa que nós vamos fazer, ó Pai, que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, pela vida da sua esposa, da sua mãe, de todos os seus familiares, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, a tua presença, que cada palavra que foi ministrada aqui, que todos que ouviram, Senhor, nós estamos em concordância, que possa ser rema, que possa dar direção, possa dar proteção, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida do Gilson, usa ele cada vez mais com ousadia, com autoridade, intrepidez, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Gilson, um abraço, guerreiro, um forte abraço. Deus abençoe. Dá um abraço aí na Cibele, na dona Janete, na dona Rita, sua mãe. Mulher abençoada, família abençoada. E aí, Deus abençoe vocês aí, tá bom? Forte abraço. Amém. Só pra gente não esquecer aí que eu falei que ia dar o parabéns pro Betão. Betão. Aniversário dele hoje aí, ó. Nosso amigo Betão. Betão tá ficando mais velho hoje. Um forte abraço, Betão. Deus abençoe sua vida, Betão. Amém. Amém. Fica com Deus, pastor. Deus amém. Tchau, tchau. Amém.